Muitas pessoas dizem que João Batista pregava para as pessoas que ali iam batizar: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Amados, essa não era a pregação que João Batista pregava para todas as pessoas. Essa era uma pregação que ele fazia para os saduceus e os fariseus, que eram homens que não tinham fruto do arrependimento. Ou seja, eles tinham muita religiosidade, eles tinham muito conhecimento, mas eles não tinham mudança de vida. A pregação de João Batista no deserto da Judéia, para todas aquelas pessoas que ali estavam, era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esta era a mensagem de João Batista. E esta é a mensagem que nós devemos pregar: arrependimento. Nós precisamos entender que quando Deus levantou João Batista para preparar o caminho do Senhor, ele era um homem que estava ali no deserto da Judéia, ele estava batizando as pessoas nas águas, porque ele mesmo declara isso: eu os batizo com água para o arrependimento. Ou seja, o batismo nas águas era quando uma pessoa ouvia a palavra e ela tomava uma decisão de mudar de vida, ou seja, de se arrepender. Então, quando essa pessoa tomava essa decisão, ela era batizada nas águas. Mas João, ele diz o seguinte: mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o que João aqui está dizendo? Olha, você tem pecados na sua vida, você tem que se posicionar e dizer: eu não quero mais pecar. Porque o arrependimento, ele não é um sentimento que você vai ter dentro de você, que você vai conseguir parar de pecar. O arrependimento é uma decisão. É uma decisão que você toma de se santificar perante o Senhor. Você decide não pecar mais. E o que é o arrependimento? É deixar de fazer aquilo que é errado. Porque nós precisamos entender que há uma diferença muito grande entre o trigo e o joio. Porque o trigo, ele dá frutos e o joio, ele é vazio, ele é oco, ou seja, ele parece trigo, mas ele não é. E quantos em nosso meio que estão assim? Parece crente, mas não é. Então aqui ele está nos ensinando que o que Deus quer de cada um de nós é o verdadeiro arrependimento, ou seja, é deixar de fazer aquilo que é errado. Isso não quer dizer que você não vai sentir vontade de fazer. Você vai sofrer as tentações, mas você decide mudar de vida através de uma decisão do arrependimento e do batismo nas águas. Porém, o que João está dizendo é que depois dele virá um maior, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E olha o que ele diz: ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Sabe o que João Batista aqui está dizendo? Olha, eu como homem, eu vou te batizar nas águas. Por isso que ele batizou Jesus, porque ele achou que ele não era digno de batizar Jesus, mas Jesus falou assim: não, tem que ser assim agora, porque é por isso que o homem, ele está ali para batizar as pessoas, porque é quando aquela pessoa toma uma decisão. Mas a palha, que significa todas as nossas imperfeições, ou seja, orgulho, nossos defeitos, mentiras, aquilo que nós não conseguimos mudar na nossa vida, a palha é só a ação do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele vem com a pá na mão para limpar a sua eira. Ou seja, você tomou uma decisão como ser humano, como pessoa, e permitiu que um outro ser humano te batizasse. Mas agora as mudanças virão com a ação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que muitas pessoas batizam e desviam, porque elas
se desconectam, elas não buscam, elas não oram pedindo a Deus a presença e o toque do fogo de Deus em sua vida para a transformação. Porque a transformação é que dá o fruto do arrependimento. É quando a pessoa verdadeiramente muda. Ou seja, ela fazia algo errado, ela não faz mais e ela também tem autoridade daquele assunto para pregar para as pessoas e dizer que é possível uma mudança de vida com santidade. Por isso, hoje, olhe para a sua vida. Olhe se você realmente entregou o arrependimento verdadeiro, se você se arrependeu, se você deixou de fazer as coisas erradas. E se você não deixou, peça ajuda ao Espírito Santo, porque a água que você foi batizado, ela não vai conseguir te ajudar, mas o Espírito Santo, ele vai remover todas as impurezas, mas para isso precisa haver essa intimidade, precisa haver essa busca, precisa ter esse socorro, você precisa pedir socorro para Deus, porque quando você pede misericórdia, quando você pede socorro, ele te ajuda e há uma transformação na sua vida. E você começa a ter frutos de arrependimento e uma vida de santidade na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa fazer toda a diferença na sua vida e que você possa realmente viver em plena paz com o Senhor e em santidade para que você entenda que o reino dos céus está próximo. Arrependa-se.